Boa tarde, meu nome é Flaviana Costa. Meu nome é Tiene Silva. Nós fazemos parte da turma 3301V e vamos falar aqui um pouquinho mais sobre as mudanças de fase. Bem, as substâncias encontradas na natureza, elas sofrem mudanças diariamente. Então a gente pode identificar a mudança de estado de matéria facilmente. As principais fases da matéria, as mais conhecidas, é o estado físico, o sólido, o líquido e o gasoso. Nós podemos identificar sem nenhuma dificuldade o estado gasoso, que é o ar que nós respiramos, somente com um leve sopro na nossa mão nós podemos identificar. O estado sólido, por exemplo, andando na calçada, nós podemos identificar facilmente que aquela calçada é sólida. E o estado líquido, por exemplo, a água que nós bebemos. As fases da matéria, elas têm as suas características. Por exemplo, uma matéria que tem um estado sólido, ela tem normalmente sua forma, ela tem um formato particular dela, já no estado líquido e no estado gasoso, ela vai assumir a forma do recipiente onde ela está sendo guardada. No caso do ar, ele pode ser, dos gases, ele pode ser um gás comprimido ou não comprimido. Então a gente vai ver um pouquinho mais a fundo as fases da matéria. Bem, as mudanças de fase vão depender da pressão e da temperatura. A pressão do ar que desenvolve raramente excede do valor de 1 atm, enquanto a temperatura varia de região para região. E normalmente varia entre 4 graus Celsius e 40 graus Celsius. Dependendo das condições de temperatura e pressão, todas as substâncias podem apresentar-se em qualquer dos estados mencionados por Flávia: o sólido, o líquido ou o gasoso. A diferença dos três estados devem ser as características moleculares das substâncias. No estado sólido, os átomos, no caso das substâncias simples, ou moléculas, no caso das substâncias compostas, encontram-se muito próximos, e com uma força elétrica que atua entre eles de grande intensidade. Além disso, no estado sólido, os átomos de maior parte da substância estão distribuídos de maneira regular, em uma estrutura cristalina. Os átomos ou moléculas que constituem os líquidos, por apresentarem forças de ligação mais fracas que as dos sólidos, e também por estarem separados uns dos outros, vibram mais livremente. E esse fato determina, como o Flávio explicou, que eles possam modificar sua forma, escoando e adaptando-se ao recipiente. Nos gases, as forças de ligação entre os átomos são quase nulas e seus constituintes ficam separados por distâncias muito maiores que nos sólidos ou nos líquidos. Isso explica por que os gases se expandem e ocupam todo o volume do recipiente em que estão colocados, e também porque podemos comprimir tão facilmente. Falaremos um pouco sobre mudança de fase e calor latente. Bem, quando um corpo absorve calor, sua temperatura se eleva, mas se ele cede calor a outro corpo ou a um ambiente, sua temperatura diminui. Então, dependendo da quantidade de calor absorvido, cedido, o grau de agitação das moléculas de corpo pode alterar-se a ponto de formar nele um novo arranjo molecular. Nossa condição a substância que compõe o corpo muda de estado físico, apesar de manter a constituição química. Por exemplo, a constituição química do gelo é a mesma da água no estado líquido e no estado de vapor, ou seja, cada molécula possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O plasma também é chamado do quarto estado da matéria, além dos estados sólidos, líquido e gasoso. Os plasmas são basicamente originados a partir de gases que, em condições particulares, sofrem ionização. Isso significa que os átomos dos quais eles são formados têm seus elétrons arrancados de suas respectivas órbitas. O resultado é uma massa disforme, daí o nome plasma, eletricamente neutro, pois sua massa como um todo nem perdeu nenhum elétron, formado por núcleos de elétrons dissociados. No estado de degradação, além do estado sólido, a temperaturas altíssimas, depois de ionizado, o gás, esse estado se mantém
por de três motivos. Primeiro, as temperaturas são muito altas, muito altas, de modo que a colisão entre os elétrons e os núcleos são tão intensa que não permite o restabelecimento da ligação. Segundo, a massa do plasma é muito pouco densa, ou seja, muito rarefeita, o que não permitindo assim que haja colisões. Terceiro, o plasma sofre interações elétricas externas, como de campos eletromagnéticos, que não permite a mudança de estado. O plasma, basicamente, pode ser originado por causas naturais ou por intervenções humanas. Geralmente, nas causas naturais, eles são originados em choques elétricos muito intensos, como por exemplo o raio, ou então pode ser observado nas auroras polares, ou então quando a nave espacial vem adentrando novamente na superfície, na atmosfera. E também através da intervenção humana, que o plasma hoje ele está presente em televisões, em monitor de plasma ionizados. Falaremos um pouco sobre mudanças de calor latente. Bom, quando o corpo absorve calor, sua temperatura se eleva, mas se ele cede calor a outro corpo ou a um ambiente, sua temperatura diminui. Então, dependendo da quantidade de calor absorvido ou cedido, o grau de agitação das moléculas do corpo pode alterar-se a ponto de se formar nele um novo arranjo molecular. Nessas condições, a substância que compõe o corpo muda de estado físico, apesar de não mudar a sua constituição química. Por exemplo, a constituição química do gelo é a mesma da água no estado líquido e no estado de vapor. E ambos os casos constituem a mesma fórmula química, no caso, 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Bem, o arranjo molecular difere de um caso a outro, justificando a diferença entre as propriedades físicas. As mudanças de estado físico ou mudança de fase de uma substância qualquer recebem nomes especiais, dependendo dos estados original e final. Uma das maneiras de visualizar as características de mudança de fase consiste em variar experimentalmente a temperatura determinada da massa da substância desses valores, em que ela é observada no estado sólido até aqueles em que é observada no estado líquido, gasoso. Com esse procedimento é possível analisar a evolução da temperatura do corpo com o tempo, detectando os pontos fixos, que são os valores da temperatura em que a substância muda de fase. O gráfico representativo dos dados obtidos em um experimento desse tipo é chamado curva de aquecimento. E as curvas de aquecimento, de quase todas as substâncias apresentam degraus, ou seja, intervalos durante em que a temperatura permanece constante, apesar da substância continuar a absorver calor, como pode ser observado na representação da curva de aquecimento de uma amostra de chumbo. O primeiro degrau representado no gráfico mostra que, ao atingir a temperatura de 327 graus Celsius, o chumbo começa a fundir, passando do estado sólido para o estado líquido. Além disso, esse degrau mostra que a temperatura de 327 graus Celsius permanece constante durante certo tempo. Isso ocorre porque o calor absorvido pelo chumbo para fundir toda a sua massa apenas quando toda a massa de chumbo tiver mudado de estado em que sua temperatura volta a subir, desde que, é claro, continue a ser aquecida. O segundo degrau, de modo semelhante ao primeiro, representa a passagem do chumbo do estado líquido para o estado gasoso, que começa a ocorrer quando a temperatura atinge 1720 graus Celsius. Continuando o aquecimento, a temperatura da amostra só voltará a subir quando toda a massa líquida de chumbo houver mudado de estado. Experimentos dessa natureza, realizados com amostras de diferentes substâncias, permitem estabelecer 3 leis importantes sobre mudança de fase de uma substância qualquer. A primeira lei. As mudanças do estado de uma substância pura ocorrem a temperaturas bem determinadas, de maneira que
Cada substância pura corresponde a uma temperatura específica. Dessa forma, assim como o calor específico, a temperatura de mudança de fase é uma característica das substâncias. Segundo a lei, durante as mudanças de fase, a temperatura da substância pura permanece constante. O calor absorvido pela substância nessa etapa é utilizado não mais para aumentar a agitação de suas moléculas, mas para rearranjá-las. Terceiro, para realizar uma mudança de estado, cada substância deve absorver ou ceder 1 grama de água, muda de estado líquido para o gasoso, são necessários 540 calorias. A fórmula que expressa essas três leis é essa daqui. Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor necessário para a mudança de estado físico, M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação do tempo. Bom, vou falar um pouco sobre o quinto estado da matéria. Bom, que é chamado de condensado de Bose-Einstein, que são fluidos de baixa temperatura, e é um efeito que tem consequência da mecânica quântica. É um sistema que está a uma temperatura tão baixa que está no seu estado de energia mínima. Não é possível reduzir a sua energia, nem sequer por atrito. Assim sendo, o fluido facilmente supera a gravidade devido às forças de adesão entre o fluido e a parede de seu recipiente, e tomará a posição mais favorável. O condensado de Bose-Einstein é uma fase de matéria a temperatura muito próxima do zero absoluto. Foi inicialmente prevista por Einstein em 1925.